Henrique. Semana passada, a gente falou sobre o Salmo 121, que eu já afastei um pouquinho aqui. E eu não vou só ler aqui que falei sobre levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. Foi a mensagem da semana passada, e eu comentei sobre o desejo que eu estava colocando no meu coração para a gente estar falando sobre montes, Eu comecei essa semana a fazer um estudo mesmo sobre os montes na Bíblia, Aí peguei a minha concordância, fui pegando lá desde o primeiro até o... Não cheguei ao último ainda, mas comecei lá do começo, como tem que ser. E eu comecei a aprender coisas curiosas, e hoje eu estava querendo começar a falar, estou querendo começar a falar sobre isso. O primeiro monte que eu vi lá na Bíblia foi justamente em relação a Noé, Lá no dilúvio. A primeira referência que eu achei assim na Bíblia falando sobre o monte é justamente quando os montes são cobertos pela água do dilúvio, E aí a gente vê depois a arca repousando sobre o Monte Ararat, que está lá em Gênesis 7, 8. 7 é quando eles são cobertos, e depois quando fala no capítulo 8, quando fala que a arca parou, sobre o Monte Ararat, os montes de Ararat, que na realidade fica lá na região da Armênia. E naquele momento foi um momento de preservação da humanidade, Foi um momento de preservação do ser humano. E já naquele momento eu vejo mesmo o monte como um momento de que a arca para, é um lugar justamente de segurança, em que podia ter parado num vale, a arca, podia ter parado numa ribanceira, mas parou sobre um monte, E a gente viu semana passada como o salmista fala: elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E foi justamente o momento aquele da preservação da vida, preservação do ser humano, e que a partir dali Deus também estava prometendo bênção. Fez uma aliança não somente com Noé, mas com a sua descendência, Mas não somente com a sua descendência, com toda a humanidade, que na realidade toda a humanidade é descendência de Noé, Todos nós somos descendentes de Noé. E o curioso é que lá faz até uma aliança, se você ler lá em Gênesis 9, que eu não vou pregar sobre isso, mas a aliança inclui até os animais. Deus fez uma aliança não só com Noé, com a sua descendência, mas inclusive com os animais. E aí depois, o outro monte que vem logo depois é o Monte Seir, que fica na região de Edom, o segundo monte que se faz referência na Bíblia. Também não vou pregar sobre ele, porque eu senti realmente a orientação de Deus no sentido de estar pregando sobre os montes de Israel, os montes que estão em Israel, porque eu não acredito que sejam coincidências na Bíblia, irmãos, E muito mais também quando falando sobre os montes,
por exemplo, até os montes que Elias visitou ao longo do seu ministério, até no final do seu ministério, não tem coincidência ali, né? Inclusive, antes do estudo também, uma coisa que me chama a atenção, quando Sodoma e Gomorra estavam para ser destruídas, está lá em Gênesis 19, a orientação de Deus para Ló, ele fala assim: escapa lá para o monte para que não pereça. Ou seja, mais uma vez, o monte é um local de sobrevivência. A orientação de Deus falando para Ló: escapa para o monte para que não pereça. Se você estiver procurando, está lá em Gênesis 19, 17. Mas antes da gente estudar, imagina também, eu não quero fazer um estudo extensivo de todos os montes da Bíblia. Tem uma canção que eu gosto muito, mais conhecida na voz lá do Marcos Góes, né? Que é, na realidade, é o Salmo 125, que diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E, na realidade, se você for ver um mapa de Jerusalém, são vários montes mesmo que ficam ao redor de Jerusalém, né? E eu quero justamente hoje estar começando a falar sobre os montes de Jerusalém, porque eu também vejo em cada um desses montes um propósito no plano de Deus, né? E dos montes de Jerusalém, está faltando a bateria aqui? Não? Dos montes de Jerusalém, o primeiro monte que é mencionado na Bíblia é o Monte Moriá. E ele, na realidade, curiosamente, ele só é mencionado no Antigo Testamento 2 vezes. A primeira é justamente em Gênesis 22. Gênesis 22, creio eu que a maioria de nós sabe a história, que é o chamado sacrifício de Isaac, né, que foi justamente o local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. E a segunda vez, fala em segundo Crônicas 3, em que depois a gente vai ver essas passagens com calma até, em que na realidade a gente vê que é o local da construção do Templo de Salomão, na antiga ilha de Ornã, que era o Jebuseu, onde justamente Deus apareceu para Davi, naquele momento de arrogância de Davi, em que ele quis fazer um censo para ver o poder do seu exército. E isso não agradou a Deus. Em vez dele ver o poder em Deus, ele viu o poder nas suas próprias forças, e Deus acabou deu uma opção para ver o que ele preferia por 3 dias, né, que foi a escolha dele. Houve a mão do Senhor pesando sobre Israel. E foi justamente quando Davi pede clemência ao Senhor, justamente naquele local que era a Eira de Ornã, e que a gente vai ver com mais detalhes aí. Mas o nome Moriá é um nome derivado de 3 elementos. Tem o prefixo mem, significa um lugar. A raiz da palavra é raá, que tem vários significados, mas é mais traduzido como ver. E a parte final, Yah, que é justamente a diminuição de Yavé, que chamam Jeová, mas eu prefiro chamar Yavé. Então, na realidade,
o nome Moriá é um jogo de palavras, né? Aí o dicionário bota assim: na voz ativa significa suprir, fornecer. Né? Inclusive, foi Abraão, quando ele subiu lá no monte, que ele falou, quando Isaac pergunta: pai, cadê o sacrifício, o animal para o holocausto? Aí ele fala: o Senhor proverá. Né? Então, portanto, o substantivo significa o lugar onde Deus supre. Na voz passiva, significa o lugar da aparição de Deus. Um outro lugar que é a melhor tradução, no meu entendimento, também seria o lugar da manifestação de Deus, o lugar onde Deus é manifestado. Você vai ver em algumas Bíblias, alguns comentários também traduzem como escolhido por Deus. Né? Mas vamos lá então abrir primeiro Gênesis 22. Está apitando hoje. Deixa eu tentar mudar de lugar aqui. Será que botar atrás melhora, não? Em cima do púlpito. Bom, Gênesis 22, todos acharam? Os 2 primeiros versículos dizem assim: e aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então, na realidade, a gente vê que Moriá não era somente um monte, né? Era uma região montanhosa em que Deus iria orientar a Abraão subir a uma das montanhas, um dos montes, né? Para fazer o que ele queria, né? Para oferecer o holocausto, né? Para oferecer Isaque, como ele fala, o teu único filho Isaque a quem amas, como holocausto. Então, o Monte Moriá, como é chamado, o Monte Moriá, na realidade, nessa época de Abraão, ainda não era um lugar de grande habitação, era um lugar pouco habitado, mas daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente. Bom, na realidade eu até já falei como é o lugar em que Davi comprou e onde depois na realidade foi construído o templo. Então a gente sabe que Moriá era justamente a região de Jerusalém. Então o Monte Moriá é justamente um dos montes de Jerusalém. Então foi justamente nessa região montanhosa. E lá no versículo 3 e 4, fala assim: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Então na época ele estava morando em Beersheba, que era ao sul lá de Jerusalém, mas ele levou 3 dias para ir até a região que depois se tornaria de Jerusalém.
Alguns falam, não, falam por causa de localização, não devia ser bem esse lugar de Jerusalém, devia ser outro lugar porque ele levou mais do que o necessário, porque 2 dias era suficiente para fazer essa viagem. Mas eu me pergunto, primeiro, ele já levantou de madrugada, foi cortar lenha, sabe-se quanto tempo lá ele levou para cortar lenha, e mesmo assim, fazer uma viagem de 2 dias, ele sabendo que ele ia sacrificar o próprio filho, porque ele não poderia ir um pouco mais devagar, né? Certamente, você vê, ele levantou com prontidão, ele levantou voluntariamente, ele foi ao local voluntariamente, mas ele sabia do propósito. Durar um dia a mais, isso é o que menos importa. Às vezes as pessoas se preocupam tanto em saber, a localização exata. Eu até tinha pensado em trazer mapa, como eu gosto de fazer, mas eu creio que a localização exata é o que menos importa para a gente aqui. É justamente o propósito, o significado, o simbolismo, tudo que está relacionado à mensagem que Deus quer passar. Então, o local a gente vê aqui. Uma das montanhas lá da terra de Moriá. E aí a gente vê, ele não só foi voluntariamente, mas a gente vê um ato de fé de Abraão. A gente leu até o versículo 4, né? Vamos ver o versículo 5. E disse Abraão a seus moços, isso depois de 3 dias andando, ele vê de longe a região, depois que ele já vê de longe, ele fala para os seus moços. Versículo 5. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aí alguns vão falar, não, ele ia matar o filho, você acha que ele ia falar para os moços, para os servos lá dele que ele ia matar o filho? Não, vou sacrificar meu filho ali e já volto? Não, então ele falou qualquer coisa. Não, ele falou, iremos até ali e havendo adorado, tornaremos a vós, porque ele sabia que Deus tinha um propósito com a vida de Isaac. Ele fala, o teu filho, teu único filho, o filho da promessa, a promessa feita lá em Gênesis 12, que desse filho toda a terra, todas as nações seriam abençoadas. E mesmo que chegasse ao ponto de precisar sacrificar o seu filho, creio eu que ele tinha certeza que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, essas coisas que estão ligadas aí. Inclusive, o capítulo 11 de Hebreus, deixa marcado Gênesis 22 aí, vamos lá ver Hebreus 11. Hebreus 11 é o chamado capítulo da fé. Aí vem o que fez Abraão ter fé. Hebreus 11 fala justamente sobre isso que eu acabei de falar. Versículo 17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então, não é só a opinião aqui do seu pastor falando isso. Na realidade, o próprio autor aos Hebreus fala que Abraão tinha convicção de que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar a Isaque. Então, foi um ato de fé.
olha só no versículo 6. Voltando a Gênesis 22, né? Voltando a Gênesis 22, lá no versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então ele dividiu as tarefas, né? Ele somente ficou com o fogo e o cutelo e botou lá nos ombros de Isaque a lenha. Isaque, então, voluntariamente ajudou o pai. E vem aquela pergunta, ele sabia, não sabia que ia ser sacrificado? Eu já falei isso aqui algumas vezes aqui na igreja. Dos 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, Isaque é o que menos se fala na Bíblia, né? É o que tem menos referências a ele. Mas dos 3, é o homem que era, assim, realmente temente a Deus. Você vê, ele não tinha o hábito da mentira, como a gente vê, né? Abraão dando jeitinho, né? Mesmo quando a esposa estava estéril, ele também não deu o jeitinho, né? Ele orou para que a mulher pudesse dar fruto. Então ele era, na realidade, se comparando com Abraão e com Jacó, era dos 3, assim, medindo vamos dizer assim, na justiça humana, era o melhor dos 3, né? E foi justamente o filho da promessa. Então, eu creio que ele tinha intimidade com Deus. Ele sabia que ia ser sacrificado? Se não tinha certeza, pelo menos tinha uma desconfiança. Porque depois ele vai perguntar no versículo 7. O fogo está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então ele não era bobo. Ele não era mais uma criança, né? Então, aqui no versículo 6 fala: tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou fogo e cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Eu acho isso aqui lindo porque fala: e foram ambos juntos. Inclusive no versículo 8, repete isso. No versículo 8 fala: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Os 2 estavam caminhando em concordância, tanto o pai quanto o filho, né? Para cumprir o propósito de Deus através de Abraão e de Isaque. Mas aí a gente vê justamente Abraão sendo usado como profeta. Não era só fé, como ele falou como a gente falou lá no versículo 5. Porque no versículo 7 e 8 diz justamente isso. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então ele, na realidade, não somente está fazendo um trocadilho, né, com o proverá, com o próprio nome da montanha Moriá, mas ele também está fazendo aí uma confissão de fé. Mas não somente uma confissão de fé, eu vejo isso sendo usado de uma forma profética mesmo nas mãos de Deus, para falar: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Então a gente vê que no versículo 13, Deus proveu o cordeiro para o holocausto. Só que na realidade não foi um cordeiro, foi um carneiro. Versículo 13: então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. Falou: mas espera aí, cadê o sentido profético aí? Ele falou que Deus ia oferecer um cordeiro e ele dá um carneiro, né? Mas ele estava travado justamente pelos chifres. É por isso que
O povo judeu usa o shofar, né? A trombeta de chifres de carneiro por causa disso, como memorial do sacrifício, que Deus proveu o sacrifício em lugar de Isaac. Mas Abraão falou: Deus proverá para si o cordeiro. E lá em João, no capítulo 1, versículo 29, o que João Batista fala quando ele vê Jesus ao ser batizado? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De uma forma profética, creio eu, Abraão estava apontando lá para frente, para Jesus. Deus proverá para si o holocausto. Na realidade, Isaac era um mero tipo de Jesus. O sacrifício verdadeiro era Jesus. E que Deus proveu o sacrifício. Inclusive, eu nem tinha colocado aqui na mensagem, mas me lembrei de uma passagem lá em Isaías 59. Isaías 59 é um capítulo tremendo, porque mostra justamente o pecado humano, a necessidade de um Salvador e como Deus proveu o Salvador. Versículo 1 diz: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. E a partir daí ele fala um monte de coisa, um monte de pecado. Mas lá no versículo 16, olha o que ele fala: E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Ou seja, Deus provendo a salvação, providenciando a salvação. E fala aqui sobre esse Salvador: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. E por aí ele vai. E no versículo 20, inclusive, fala: e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Então, se você não conhece bem o Isaías 59, recomendo, porque o próprio Senhor, em Isaías também estava previsto que ele ia prover a salvação. Mas vamos voltar lá a Gênesis 22. Então, do versículo 7 e 8, a gente vê Abraão atuando de uma forma profética. E a partir do versículo 9, a gente vê a obediência de Abraão sendo recompensada. Então eles chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou ali um altar, pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaac, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Então a gente vê que ele chegou a um ponto de amarrar o filho, preparou a lenha, amarrou o filho, botou o filho sobre a lenha. Antes de tacar o fogo, ele ia passar a faca no filho. Mas aí a gente vê no versículo 11: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui.
Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Qual foi o outro que ofereceu o seu filho, o seu único filho? Só que Deus fez algo que Abraão não precisou fazer. Deus segurou a mão de Abraão no último momento. Falou: não, eu vi que você me teme, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Mas lá em 1 João 4,9, eu não vou ler João 3,16, né? Mas eu vou ler 1 João 4, versículo 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Ou seja, ele não poupou a vida do seu filho, para que nós pudéssemos viver. Ele poupou a vida de Isaac, mas ele não poupou a vida do Senhor Jesus, para que nós pudéssemos viver. E daí, voltando lá a Gênesis 22, então levantou, versículo 13, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Que é justamente Yahvé Irê, né? Jirê, que não tem J no hebraico, Yahvé Irê, que é justamente também a mesma raiz lá de Iraá, que dá o nome do Monte Moriá. Por isso que falo no Monte do Senhor se proverá, que na realidade é o Monte Moriá, por causa disso. Porque o Senhor proveu o sacrifício. E por que isso? Porque lá no versículo 18, Deus fala: em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Abraão foi provado, né? Foi uma prova que Deus fez com ele. E por causa disso, Deus fez uma aliança com ele. E aí, mas por quê? Porque ele obedeceu. Aí as pessoas falam assim: então a aliança que Deus fez com ele foi condicional? Não foi uma aliança incondicional? Não, a aliança é incondicional. A promessa de Deus para conosco é incondicional, não tem condição nenhuma. Mas depende também da obediência do indivíduo. Não é porque eu já sou salvo em Jesus que agora eu tenho a liberdade de pecar à vontade. A salvação, a nossa salvação é incondicional. Não depende de nada que a gente faça. A única coisa que a gente precisa fazer é ter a fé em Jesus. Mas isso não quer dizer que isso me permite estar pecando à vontade. Aí falar, então é condicional? Não, não é condicional. Porque na realidade, os meus atos a partir daí simplesmente vão ser o reflexo de quem eu sou ou quem eu não sou em Deus. Né? É aquela velha história, a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela fé. Mas as nossas obras mostram a nossa fé. Né? É a mesma coisa aqui. Deus confirmou a promessa que tinha feito a Abraão
porque ele obedeceu. Então aqui a gente vê, e eu vejo muitas similaridades entre a pessoa de Jesus e o tipo de Isaac, né? Primeiro a gente já viu que Isaac era o único filho. Ah, pastor, mas aí ele teve Ismael, teve mais não sei quantos lá com a outra. O filho da promessa, o filho legítimo, era o único filho. O outro lá, Ismael, não era da promessa, não era legítimo. Foi do jeitinho que Sara e Abraão deram para cumprir a promessa de Deus. Deus não precisa de ajuda. Então, no Monte Moriá, a gente vê justamente aí esse exemplo de Isaac. Depois de 3 dias é que ele vai lá para a montanha de Moriá, uma região montanhosa de Moriá, sobe o monte. E curiosamente o próprio Isaac carregou a lenha dele, onde ele seria sacrificado, né? Jesus carregou a sua cruz. Apesar de no momento ele precisar de ajuda, a gente vê que Isaac e Abraão caminharam juntos. Isaac estava indo voluntariamente. Fala, pastor, mas no meio do caminho ele não sabia que ele estava indo para lá. Tudo bem, mesmo que ele não soubesse. Mas no momento em que Abraão começou a montar lá a lenha e foi amarrar Isaac, você acha que ele não sabia o que ia acontecer? Certamente ele era bem mais novo, bem mais forte do que Abraão, ele não podia lutar. Não, pai, não vou, não. Você está pensando que eu sou bobo? Não. Ele voluntariamente, ele permitiu ser amarrado pelo pai, foi colocado em cima da lenha e ele foi voluntariamente também ao sacrifício. A gente vê o cordeiro sendo provido. Então, se a gente for fazer uma listagem de cada similaridade entre esse sacrifício de Isaac e a pessoa e o sacrifício de Jesus, a gente vai achar várias semelhanças. Aí tem outra passagem lá do Monte Moriá, está lá em 2 Crônicas 3. Segundo Crônicas 3 diz o seguinte: começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Então fala aqui que ele edificou o templo justamente não só em Jerusalém, mas no Monte Moriá. E a tradição, tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã, concordam que esse Monte Moriá, onde foi construído o templo, é justamente o monte onde o sacrifício de Isaac ocorreu. Apesar da gente não saber a localização errata, mas é uma concordância judaico-cristã de que é exatamente o mesmo monte, né? Mas aí fala dessa passagem, onde o Senhor aparecera a Davi seu pai,
no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornão Jebuseu. Lá no Monte Moriá, quando Abraão foi oferecer Isaque, eu falei que ele podia ser traduzido Moriá, tanto como o Senhor proverá, como também Deus manifestado, né? A manifestação de Deus. E lá no Monte Moriá, o anjo do Senhor apareceu a Abraão. Aliás, foi uma passagem que eu nem li, né? Mas lá em Gênesis 22... não, eu li no versículo 11, né? Que o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, né? E no versículo 15 também, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. E a gente tem falado várias vezes aqui que não era simplesmente um anjo do Senhor, era o anjo do Senhor. E no meu entendimento era a manifestação pré-encarnada de Jesus. Era o próprio Senhor Jesus antes de ser encarnado, antes de nascer através de Miriam, Maria. Ele tinha uma forma já do anjo do Senhor, porque é um anjo diferente de todos os outros. Depois a gente já chegou até a fazer um estudo aqui há algum tempo, quando tinha o Shabat, falando sobre a questão do anjo do Senhor e como esse anjo do Senhor é a própria divindade, né? Inclusive na própria tradição judaica, em alguns targums apontam bem para esse lado mesmo. Mas esse não é o assunto então. Mas o que eu estou querendo mostrar é que foi justamente com Abraão teve a manifestação do Senhor, a aparição do Senhor através do anjo do Senhor. Tá? Então a gente falou lá de 2 Crônicas 3, em que se refere ao local onde Deus apareceu a Davi. E ele está se referindo, na realidade, a 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. Então, eu já falei o que aconteceu, né, em que Davi resolve fazer o censo. Deus dá 3 opções, né, 7 anos de fome, 3 meses de perseguição dos inimigos ou 3 dias de peste na terra. E Davi no versículo 14 fala: caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. E aí no versículo 15 fala que o Senhor enviou a peste a Israel desde a manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. E aí no versículo 17 diz o seguinte: vendo Davi ao anjo que feriu o povo, falou ao Senhor dizendo: eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém, essas ovelhas que fizeram, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Então você vê, ele demonstrou arrependimento. Ele era verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. Versículo 18. E Gade veio naquele mesmo dia Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra, e disse Araúna, que outras versões mostram Ornã, né? Por que vem o rei meu senhor a teu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então
Então foi aí que ele comprou, né? E vamos ver os detalhes aqui. No versículo de 25 diz: e edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Então a gente vê aqui que tanto o local em que Isaac seria sacrificado, como aqui na ilha do lado do Jebuseu, e Jebuseu era justamente o nome, Jebuseu porque ele era de Jebus, que era o antigo nome da cidade de Jerusalém. Então foi justamente nesse local em que ele vai, compra a terra, prepara um altar e oferece holocaustos e cessa a praga. Então, o que a gente vê em comum? Tanto nas duas únicas vezes que fala sobre a terra de Moriá no Antigo Testamento, as duas estão relacionadas ao sacrifício. É um sacrifício. Primeiro de Isaac, o segundo para cessar a peste. Mas foi justamente naquele local que o templo foi construído. Vários outros sacrifícios foram feitos, não humanos, somente sacrifício de animais, né? E o que aconteceu quando o templo foi construído? Se a gente for ver lá em 1 Reis, capítulo 8, bem na dedicação do templo, quando o templo foi construído justamente lá no Monte Moriá, no capítulo 8, o templo é dedicado. Versículo 10 diz o seguinte: e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A manifestação do Senhor mais uma vez. O Senhor se manifestou no Monte Moriá a Abraão, ele se manifestou no Monte Moriá a Davi, e ele está se manifestando aqui a Salomão, no Monte Moriá, no templo, mais uma vez. Mas a gente ainda vai ver uma manifestação ainda maior no Monte Moriá, quando o próprio Senhor Jesus, ele em carne, ele vai para o templo também. É a manifestação física do Senhor, de uma forma jamais vista na terra. E lá em João 8, a gente vê ele em debate lá com os fariseus, e ele encerra o capítulo 8 falando o seguinte, a última coisa que Jesus falou. João 8, versículo 58. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu estava falando inclusive para o Alex outro dia, que na realidade no hebraico não existe eu sou Sérgio. Né? Porque na realidade no hebraico só existe eu, Sérgio. Porque o único eu sou é o próprio Deus. Né? A gente estava comentando de uma propaganda de uma determinada igreja aí que fala, eu sou a tal igreja. Né? Então, o único eu sou é o próprio Deus. E aqui Jesus fala, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. E ele estava ali. Isso tinha acabado de passar ali a festa de Sukkot. Né? A gente, inclusive em Sukkot eu preguei sobre isso. Se você for ver essa passagem, ele estava justamente no templo. Ele estava no Monte Moriá quando ele falou isso.
tudo começou lá em Abraão, né? Quando foi sacrificar o filho, sacrificar Isaac, no Monte Moriá, e aqui encerra Jesus falando, mostrando que ele é maior do que Abraão, porque antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus no próprio templo, no próprio Monte Moriá, falando que ele era maior do que Abraão, que esteve ali, tinha sacrificado Isaac pela tradição judaica, que mesmo o sacrifício não acontecendo, os rabinos, os estudiosos judeus falam que como o sacrifício de Isaac tivesse ocorrido. Mas aqui também, a título de curiosidade, eu poderia simplesmente acabar aqui a mensagem, mas eu achei curioso. Vocês sabem qual é a primeira menção de Jerusalém na Bíblia? Vem antes, inclusive, lá do sacrifício de Isaac, que foi em Gênesis 22. Está lá em Gênesis 14. O que aconteceu em Gênesis 14? Estava tendo lá a guerra entre os reis, né? 4 reis de um lado, 5 do outro. E um dos reis era justamente o rei de Sodoma. Quem morava em Sodoma? Ló. E o que aconteceu? Ló, junto de várias outras pessoas, foi sequestrado. E aí vai lá o titio Abraão, né? Se meter na guerra que não era dele, para salvar o sobrinho. Gênesis 14, 12 fala: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e os teus bens, e foram-se. Então teve um lá que foi e contou a Abraão o que aconteceu. Então Abraão, no versículo 14, fala que ele foi com 318, ou seja, montou lá a companhia dele, lá o exército dele, e os perseguiu até Dan. E fala no versículo 16: tornou a trazer todos os seus bens, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e os seus bens, e também as mulheres e o seu povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o Vale do Rei. O Vale do Rei, na realidade, fica justamente na região ali de Jerusalém. É um vale que fica logo ali a oeste de Jerusalém. E quem também aparece? Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, que os estudiosos aí também falam que era justamente a Jerusalém, que depois se tornaria Jebus, né? E depois Jerusalém. Mas esse rei de Salém, que era justamente nessa região, é o primeiro momento que a gente vê uma referência a Jerusalém aqui na Bíblia. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, e aí ele não quer, só fala: não, dá parte aqui para esses aqui, mas eu não quero nada teu. Ele não só não quis nada do rei de Sodoma, como ele também deu o seu dízimo para o rei de Salém, que ele era não somente rei, mas ele era também sacerdote do Deus Altíssimo. É curioso que a lei ainda não tinha sido entregue a Moisés. Moisés veio bem depois, mas ele já era um sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia também fala justamente que Jesus era um sacerdote. Ele não podia ser sacerdote pela lei judaica, porque ele não era levita, ele não era descendente de Levi, mas ele era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque, o rei justo. E o que Melquisedeque trouxe
para Abraão pão e vinho. Coisa melhor para representar o próprio Senhor Jesus? Todo mês a gente celebra a ceia do Senhor, né? Com o quê? Pão e vinho, que a gente usa suco de uva. Mas o próprio Senhor, a gente pode ver o próprio Senhor através da figura de Melquisedeque, né? Inclusive lá em Hebreus fala sobre isso. Bom, não vou entrar em aqui Hebreus, mas o que eu quero mostrar, irmãos, voltando lá ao Salmo 125, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. E como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. E o Monte Moriá é justamente um desses montes. A ideia do monte, como eu falei no começo, é preservação, salvação, segurança no Senhor. E o primeiro monte que a gente viu é justamente o Monte Moriá. O Monte Moriá é o momento em que a gente vê a manifestação do Senhor. A gente vê a promessa da provisão de uma salvação no Senhor Jesus. Então, o Monte Moriá, apesar de tão pouco mencionado no Antigo Testamento, ele tem um significado profundo. E como eu falei, eu não creio em coincidências na Bíblia. E eu realmente creio que o Monte Moriá tem esse grande ensino para a gente, essa grande significação, essa grande simbologia, quando a gente vê a manifestação do Senhor Jesus, tanto através do tipo de Isaac, tanto através do anjo do Senhor falando com Abraão, como o anjo também aparecendo lá para Davi, como a glória do Senhor inundando um templo e a própria pessoa do Senhor Jesus no templo lá falando: antes que Abraão existisse, eu sou. É a manifestação da pessoa do Senhor, da glória do Senhor em um local. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa noite. Te agradeço